O Livro dos Médiuns. Segunda parte. Capítulo 27.2. Das mistificações. Se é desagradável ser enganado, é mais ainda ser mistificado. Esse é um dos inconvenientes mais fáceis de se preservar. Os meios de desmanchar as armadilhas dos espíritos zombeteiros sobressaem de todas as instruções precedentes. Por isso, diremos pouca coisa. Eis as respostas dos espíritos a esse respeito. 1. As mistificações são uma das dificuldades mais desagradáveis do espiritismo prático. Há um meio de se preservar disso? Parece-me que pode encontrar a resposta em tudo o que foi ensinado. Sim, certo, há para isso um meio simples, é não perguntar ao espiritismo o que não pode e não deve dar. Seu objetivo é a melhoria moral da humanidade, desde que não se afaste desse objetivo, não será enganado. Não há duas maneiras de compreender a verdadeira moral, aquela que pode admitir todo homem de bom senso. Os espíritos vêm instruí-los e guiá-los na rota do bem e não das honras e da fortuna, ou para servir suas mesquinhas paixões. Se não lhes perguntassem nunca nada de fútil ou que fosse fora de suas atribuições, não se daria acesso aos espíritos mistificadores, de onde se conclui que, aquele que é mistificado só tem o que merece. O papel dos espíritos não é instruir sobre as coisas deste mundo, mas de o guiar seguramente para aquilo que pode ser útil para o outro. Quando falam de coisas daqui é porque julgam necessário, mas não é por sua pergunta. Se você vê nos espíritos os suplentes dos adivinhos e dos feiticeiros, é então que será mistificado. Se os homens tivessem que se dirigir aos espíritos para tudo saber, não teriam mais seu livre-arbítrio e sairiam da vida traçada por Deus para a humanidade. O homem deve agir por si próprio. Deus não envia os espíritos para aplanar a rota da vida material, mas para preparar aquela do futuro. 1. Há pessoas que não perguntam nada e que são indignamente mistificadas por espíritos que vêm espontaneamente sem serem chamados? Se não pedem nada, aceitam o que dizem, o que vem a dar no mesmo. Se acolhessem com reserva e desconfiança tudo o que se afasta do objetivo essencial do espiritismo, os espíritos levianos não os tomariam tão facilmente por vítima. 2. Por que Deus permite que pessoas sinceras, que aceitam o espiritismo de boa fé, sejam mistificadas? Isso não poderia ter por inconveniente abalar sua crença. Se isso abalasse sua crença, sua fé não seria tão sólida. Aquelas que renunciassem ao espiritismo, por um simples desapontamento, provariam que não o compreendem e que não se ligam à parte séria. Deus permite as mistificações para provar a perseverança dos verdadeiros adeptos e punir aqueles que fazem do espiritismo um objeto de divertimento. O espírito de verdade. Nota: a malandragem dos espíritos levianos ultrapassa algumas vezes tudo o que se pode imaginar. A arte com que usam suas baterias e combinam os meios de persuadir seria uma coisa curiosa se não se tratasse senão de inocentes brincadeiras, mas essas mistificações podem ter consequências desagradáveis para os que não se têm em guarda. Somos bastante felizes por ter podido abrir a tempo os olhos de muitas pessoas que quiseram ouvir nossos conselhos e lhes termos economizado ações ridículas e comprometedoras. Entre os meios que esses espíritos empregam é necessário colocar em primeiro lugar, como os mais frequentes, aqueles que têm por objetivo tentar a cupidez, como a revelação de pretensos tesouros escondidos, o anúncio de heranças ou outras fontes de fortuna. Deve-se, por outro lado, olhar como suspeitas as predições em épocas fixas, assim como todas as indicações precisas no tocante a interesses materiais, tomar muito cuidado com a conduta prescrita ou aconselhada pelos espíritos, quando a finalidade não for eminentemente racional. Não se deixar, jamais, se ofuscar com os nomes que tomam os espíritos para dar uma aparência de verdade às suas palavras, desconfiar das teorias e sistemas científicos ousados, enfim, de tudo que se afasta do alvo moral das manifestações. Encheríamos um volume dos mais curiosos com a história de todas as mistificações que chegaram ao nosso conhecimento.